Olá, meus amigos, estamos aqui continuando, os nossos comentários do livro Princípios Básicos da Música para a Juventude e estamos chegando agora aqui no 17º capítulo. Curta nosso Face, que é Silvio Souza Escola de Música, o nosso YouTube, lá o nosso canal, se inscreva, tá bom? E vamos lá. Bom, neste capítulo ele vai falar sobre quiálteras aumentativas e quiálteras diminutivas. Então a gente vai aprender o que é uma quiáltera, e vamos entender aonde é aplicado, tá? As quiálteras, aplicação, de quiálteras aumentativas e diminutivas. Bom, quando as unidades de tempo e de compasso são subdivididas em grupos de notas, e esses grupos são alterados na quantidade de notas que os compõem, tomam o nome de quiálteras, ou seja, vou pegar aqui uma semínima, no caso, que é a unidade de tempo aqui do compasso 2/4. Se eu faço uma divisão normal, uma subdivisão, na verdade, como é que eu subdivido aqui a semínima? Eu posso usar duas colcheias, ok? Mas nesse caso aqui, eu estou usando uma quiáltera de 3, tá bom? O que quer dizer isso? Eu estou colocando mais uma figura de som e eu mudo o valor de cada figura. Ou seja, aqui, nessa quiáltera, nessa tercina aqui, eu vou ter 3 colcheias, só que cada uma dessa colcheia vai valer 1/3 de tempo. Ou seja, se você tirar esse 3 aqui, esse compasso estaria errado, Porque se eu fosse somar colcheia com colcheia, daria um agrupamento de 1 tempo, aqui também daria 1 tempo, então eu estaria com 2 tempos e meio num compasso que cabe em 2 tempos em cada compasso. Então a quiáltera, ela altera o valor das figuras de som, tá bom? Aqui tem um outro exemplo, aqui eu tenho uma divisão normal de um agrupamento, de uma unidade de tempo, e eu tenho 4 semicolcheias. E aí quando eu uso a quiáltera, que é a quiáltera de 5, eu vou adicionar uma figura a mais, ou seja, eu tenho 5 figuras que eu divido igualmente aqui, o valor, a duração para cada uma. Eu posso fazer isso também dentro de um compasso. Um exemplo aqui na unidade de compasso, que é a mínima. A subdivisão de uma mínima seriam 2 semínimas. Aqui é a divisão normal e aqui tem o 3zinho aqui, falando da quiáltera. Tá bom? Usa-se colocar sobre o grupo de quiálteras o número de quantidade de figuras que compõem a divisão alterada. Com uma chave, Então você tem uma chave aqui com o número 3, que é o número de figuras, uma chave com o número 5, semicolcheias, e assim vai. As quiálteras podem ser também constituídas por figuras de diferentes valores, tá? Até por pausa. E aí vai falar sobre 2 espécies de quiálteras, as aumentativas e as diminutivas, tá bom? Nas quiálteras aumentativas, são aquelas que alteram para mais a quantidade estabelecida pelo signo do compasso, ou seja, se eu aumento o número de figuras, eu diminuo o valor de cada uma delas. Ou seja, em agrupamento, no compasso 4/4, que eu teria um agrupamento de 1 tempo. Quando eu coloco aqui quiáltera com 3 colcheias, eu estou falando que eu dividi 1 tempo aqui para 3 colcheias. Ou seja, não vale mais meio tempo. E aí vai falar sobre uma coisa interessante, que cai muito em concurso, que é as quiálteras aumentativas se subdividem em 2 grupos. Quiálteras regulares e quiálteras irregulares. Bom, o que é uma quiáltera regular? São regulares as que contêm no grupo o número normal de figuras mais a metade. Então, ou seja, toda quiáltera regular é aquela que contém o número normal mais a metade. Ou seja, se eu tenho 2 figuras aqui, e aí no caso na quiáltera de 3 aqui eu vou ter o número normal mais a metade de 2, que é 1. No caso aqui de 4 semicolcheias, eu vou ter numa quiáltera de 6, por isso que ela é regular, que eu vou ter o número normal mais a metade de 4, que é 2. Aí que está o grande problema, As pessoas às vezes confundem, Falam assim, toda quiáltera ímpar, ela é regular? Não, tá? Desculpa, bati no microfone aqui. Toda quiáltera, a quiáltera de 3, ela é ímpar, mas ela é regular, tá bom? Então, a quiáltera de 3, ela é uma quiáltera ímpar, mas ela é regular, tá? É a única que é ímpar e é regular. Já a quiáltera que são as irregulares,
ela não tem essa característica que tem que é aqui regular, ou seja, ela não é mais a metade do normal. Então, exemplo aqui, eu tenho uma quiáltera de 5. Ela não é regular, porque aí a pessoa fala, ah, mas toda quiáltera par é regular? Também não, tá? O que você tem que se atentar é que a quiáltera, ela tem, para ser regular, ela tem que ter o valor normal mais a metade. Exemplo, uma quiáltera de 5, ela não tem o valor normal mais a metade, tá vendo? Então mudou aqui a divisão dessas figuras, tá? Usa-se quiálteras aumentativas quando a figura que serve de unidade para preencher o número de quiálteras é uma figura simples não pontuada. Quiálteras diminutivas são empregadas, ou seja, é aquela que diminui uma figura, são aquelas que alteram para menos a divisão normal, ou seja, ela tem uma divisão e você diminui a quantidade de divisões. Né? As quiálteras diminutivas são usadas nas unidades ternárias, né? Nas figuras pontuadas. Isso aí a gente aprendeu, eu esqueci qual foi o capítulo, mas a gente já falou sobre compasso ternário e compasso simples e compasso composto, tá bom? E aqui vai dar um exemplo, né, de usando uma quiáltera diminutiva. Você vê aqui usando unidade de compasso, aqui no compasso 3x4 eu vou ter aqui uma mínima pontuada. Essa mínima pontuada aqui, ela vale 3 tempos, né? E aí, se você for subdividir, você teria 3 semínimas. E aqui no caso a gente só colocou 2, porque tem uma quiáltera diminutiva aqui. Bom, aqui tem uns exercícios, você pode fazer, tá? E aí, vamos lá. Para entender bem quiáltera para mim, para você começar a entender, é lógico que você precisa ter uma boa vivência, eu quero te lembrar dos compassos correspondentes. Então a gente já aprendeu, né, que todo compasso simples possui um compasso correspondente composto, tá bom? Então se você for imaginar, se eu usar aqui, ó, 2 tercinas aqui, né, 2 quiálteras de 3, eu meio que vou simular aqui num compasso binário, né, um compasso simples, meio que eu vou simular o compasso composto. Ficou bem parecido com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então você meio que pode fazer essa análise, né? Lembrar do compasso correspondente composto e tentar executar aí essa leitura, tá bom? Então assim, as quiálteras é parte integrante de notação musical, ou seja, tem muito, não é uma coisa difícil de ver, pelo contrário, é bem comum. E recapitulando o que a gente viu, a gente aprendeu que é uma quiáltera, né? Aprendemos que quando alteramos unidade de tempo, unidade de compasso, quando a gente altera o nome do grupo, a gente dá o nome de quiáltera, aprendemos como que isso é marcado, aprendemos também o que são quiálteras aumentativas, o que são quiálteras regulares e quiálteras irregulares, aprendemos sobre quiálteras diminutivas, né, usadas nos compassos compostos, e eu tenho certeza que se você ver esse vídeo aqui sem ter estudado os vídeos anteriores, você vai ficar perdido. Então a ideia é que você assista todos os vídeos desde a primeira aula, tá bom? Bom, no nosso próximo vídeo, a gente já vai falar sobre andamentos, né, metrônomo, sinais de intensidades, é uma matéria bem tranquila, que é mais definição, e estamos chegando aí no nosso final do nosso livro. Então está sendo muito legal compartilhar com vocês aí esse livro que é um clássico, né, da música, e eu espero que você esteja acompanhando e gostando da minha explicação, dos meus comentários. Qualquer dúvida, correção, crítica, seja positiva ou negativa, só comentar aí, mandar um abraço, tá bom? Um abraço aí para os meus alunos e para todos que acompanham a nossa escola de música aqui em Paciência, tá bom? Obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.